Nós temos conversado durante esse mês sobre a temática contra a cultura cristã e nós vamos continuar assim fazendo nesse domingo, celebrando o nosso aniversário e também celebrando a Páscoa. Até aqui já conversamos sobre 4 bem-aventuranças. Se você se lembra, Mateus capítulo 5, Jesus ali, ele expõe o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte ele é chamado de sermão contracultural, porque ele se coloca como a ética do reino, e a ética do reino, ela é contrária a essa cultura terrena. E Jesus então, ele apresentou as primeiras 4 bem-aventuranças. Eu não sei se você está conosco ao longo dessa série, mas as primeiras 4 bem-aventuranças, elas vão tratar sobre como está a nossa relação com Deus, são aspectos da nossa vida para com Deus, foi isso que nós tratamos até agora. Ela fala da nossa vida diante de Deus, não é? E aí então, ela vai tratar essas questões interiores da nossa relação na experiência de fé com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-aventurados, né, os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos e bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E perceba que todos esses 4 bem-aventuranças, elas se dão na nossa relação com Deus. Elas são questões interiores da nossa vida e da nossa relação e da nossa comunhão com Deus. Agora nós vamos entrar no segundo bloco do Sermão da Montanha, que são as últimas 4 bem-aventuranças, e nesse segundo bloco das 4 bem-aventuranças, nós vamos tratar agora alguns aspectos que vão se manifestar nos nossos relacionamentos, que vão se demonstrar agora nas relações interpessoais, que você agora, de alguém que serve a Deus, se manifesta na sua vida com os outros. Eu quero te lembrar, né, o pobre de espírito, ele é um mendigo, ele é alguém que é espiritualmente necessitado, e por saber que ele é necessitado, ele chora diante dos seus pecados, e por se quebrantar diante dos pecados, ele então passa agora a se submeter à ação do Espírito Santo, e ele se torna um homem, uma mulher mansa, porque o Espírito Santo passa a dirigir o seu coração. Mas também passamos a ter fome, sede espiritual, de viver em santidade, viver a moralidade, viver em conformidade com a palavra de Deus. E diante disso, as 4 primeiras bem-aventuranças interiores, agora elas devem se manifestar. Então, se tudo isso eu experimentei na minha relação com Deus, isso deve desembocar de maneira visível na minha fé, nas minhas atitudes, nas minhas ações, que são o segundo bloco aqui, essas 4 outras bem-aventuranças que nós vamos conversar. E hoje eu te convido então para a gente dar início à 5ª bem-aventurança em Mateus capítulo 5, versículo 7, aonde nós vamos continuar a meditar nesse texto. Mateus capítulo 5, versículo 7. Mateus 5, 7, Jesus disse assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos repetir todos juntos? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os romanos, eles não consideravam a misericórdia como uma virtude. Os romanos, eles consideravam a misericórdia como se fosse uma enfermidade. Esse negócio de ser misericordioso não é, sabe, para pessoas fortes. E se você olhar também para os judeus também eram tão cruéis quanto os romanos. Eles não eram um povo misericordioso. Eles olhavam para as outras nações com desprezo. Ao invés de terem entendido o propósito, que eles deviam ser uma nação que proclamava, não é, a fé em Deus às outras nações, eles se tornaram uma nação soberba. E ao invés de ser misericordioso com as outras nações, Israel, não é, os judeus acabaram se tornando orgulhosos da relação que eles tinham com Deus, e ao mesmo tempo condenavam e julgavam as outras nações. Eu não sei se você se lembra no Antigo Testamento, quando Deus pede para Jonas ir a Nínive, pregar a Nínive, isso está relacionado. Ele foge porque ele não quer que o povo de Nínive se converta, tá bom? Ele não vai a Nínive
não é simplesmente porque ele achou mais barato o navio para Tarsis. E eu não sei se você sabe, Tarsis também era como se fosse a Disney do mundo antigo. Então, se hoje o povo quer ir para Disney, Orlando, não é? Lá na época do mundo antigo, a Disney do mundo antigo era Tarsis. Ele não quer só ir um lugar bonito para passear. Ele não quer pregar, porque Deus falou para anunciar a mensagem de juízo e de arrependimento. E se o povo se arrependesse, Deus os salvaria. Jonas, então, ele já visualiza o final. Se eu for pregar, o povo converte, pronto, Deus salva. E ele não queria que Deus salvasse o povo de Nínive, que era um povo maldoso, que escalpelava pessoas. Eu não sei se você já ouviu falar dessa prática de escalpelar. Ou seja, quando eles invadiam as nações vizinhas, eles, ao invés de matar o fio da espada, eles arrancavam a pele das pessoas. E eu não sei se você sabe disso, a gente não morre assim que retira a pele. Eles deixavam as pessoas no sol, até que elas fossem morrendo gradualmente. Era esse o povo ninivita. E aí Deus pede para ele ir lá e para anunciar uma palavra de juízo. E ele não quer anunciar essa palavra de juízo. Isso mostra um pouco do contexto judaico. Eles preferiam que as outras nações, que eram más, que morressem, do que de fato levar o quê? Misericórdia. Então a misericórdia, ela não é algo natural nosso, tá bom? Ela não é algo natural, humanamente falando. Quando alguém já te prejudicou, ou quando alguém falou mal de você, ou quando alguém teceu comentários, críticas que foram infundadas, que não são verdade sobre você, e essa pessoa sofre alguma coisa, a natureza humana, a grande maioria das pessoas, principalmente sem Cristo, elas falam, bem feito, merecia, estou feliz com o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque as pessoas não são misericordiosas. A misericórdia, nós não nascemos com ela, como as outras virtudes até agora ditas e descritas, elas são produzidas pelo Espírito Santo de Deus, inclusive o ato da misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos. E aqui a gente vai frisar a ideia dessa prática de misericórdia. O povo judeu, ele era egocêntrico, hipócrita, acusador, e hoje as pessoas continuam da mesma maneira. As pessoas têm dificuldade com a prática da misericórdia. Que misericórdia é essa que Jesus estava descrevendo aqui? Eu queria ver com você. A palavra chesed, ela vai descrever, né, a capacidade de sentir a dor do outro, até que praticamente a gente pode ver com os olhos dos outros, pensar com a mente deles, sentir com o coração deles, é mais do que só sentir piedade de alguém. Então misericórdia, às vezes é um conceito errado também da nossa parte, da cultura popular brasileira. Eu sinto tanta dó de fulano. Não, dó não é misericórdia, não é para a gente sentir dó de ninguém, não é para a gente ficar com pena de ninguém, é para a gente ser misericordioso. Deus não nos chamou para ser uma igreja que sente pena dos outros, Deus nos chamou para ser uma igreja misericordiosa. Deus nos chamou para ser uma igreja que vive isso, uma capacidade de sentir a dor do outro. Deus nos chamou para ser uma igreja que pensa nos de fora e que sente a dor deles. Eu não sei se você viu, olha que lindo, olha a profundidade. É sentir, olhar com os olhos deles, é sentir, é pensar com a mente deles, e ao mesmo tempo, sabe, o que é que está acontecendo com eles? E quando você vive isso, você então, essa misericórdia, entenda uma coisa, você passa a querer aliviar a dor do outro. Se você vê com os olhos dele, se você pensa com a mente dele, se você entende o contexto dele, você se coloca no lugar dele, e você quer intervir. Então a misericórdia é um ato de intervenção, aonde eu quero intervir na vida do outro, aonde nós, movidos pelo Espírito Santo de Deus, lembrando, isso não é de nós, o ato de olhar para o sofrimento de alguém, querer intervir no sofrimento de alguém, isso é um fruto de misericórdia que o Espírito Santo de Deus está gerando em nós. E então a gente passa a olhar para os de fora. E louvado seja Deus, eu gosto muito, o presbítero Saulo, que sempre fala isso. A igreja é a única instituição que não trabalha para os de dentro, ela trabalha para os de fora. Nós existimos para levar o evangelho para as pessoas de fora. Nós existimos para levar a misericórdia para os de fora. Nós não ficamos voltados, ensimesmados, não é só programação, não é só pensar aqui em nós estamos sempre pensando nos de fora, nós estamos sempre pensando em levar a misericórdia para outras pessoas. E a expressão aqui, misericórdia,
é levar alívio, cura, ajuda. Se eu vejo uma pessoa sem alimento, eu lhe dou comida. Se eu vejo uma pessoa solitária, eu lhe faço companhia. É atender a necessidade, não apenas sentir. Porque a pena é só um sentimento. Dó é só um sentimento. Nós precisamos intervir quando o outro tem um problema. Nós estamos voltando de um acampamento. Eu não sei se foi anteontem, não me lembro, porque é tão intenso que você já vai ficando confuso, né? Nós estamos lá desde quinta-feira. E aí, tinha um menininho, são 2 irmãos, eles são muito carentes. Até o Felipe se encontrou com ele, né? E o Felipe estava contando para mim que encontrou com eles na quadra, essa semana estava tendo jogos escolares, e eles reconheceram o Felipe, falou: "Você não é o tio do acampamento?" E o Felipe: "Sou eu mesmo." E aí ele falou assim, o Felipe perguntou: "Você vai no acampamento?" Ele falou: não sei se eu vou ter dinheiro. E o Felipe já ficou preocupado, e o Felipe estava compartilhando comigo: "Pastor, que ele já ficou angustiado no meu coração." Eu já liguei para saber se ele já tinha feito a inscrição, porque senão eu ia dar um jeito para tentar intervir. A misericórdia é você ver uma situação e não é só, não, se esforça sim, vai sim. Não, ele sabe que aquelas crianças são carentes. Eu estava contando para ele, isso que ele me contou, eu contei, consequentemente, os meninos foram, os 2 irmãos, e eles estavam lá. E aí na hora da janta, a Eveline percebeu que um irmão chegou, e o outro irmão olhou e falou assim: "Você pegou minha meia." E aí o outro que estava com a meia era o menorzinho, né? Ele falou assim: "É que eu só trouxe uma meia, e a minha meia molhou, aí eu peguei tua meia, eu não tenho outra para colocar." Aí a Eveline foi percebendo o diálogo dos 2. A Eveline se aproximou, falou: "Você precisa de uma meia?" E aí no que a Eveline falou: "Você precisa de uma meia?" ela pôs a mão nele. E no que ela pôs a mão nele, ela percebeu que a roupa estava molhada. Aí ela falou assim: "Por que a roupa está molhada?" Ele falou: é que eu tenho pouca roupa, tia. E aí minha mãe lavou elas e não deu tempo de secar, então as roupas que eu tenho, ela colocou na mala e veio tudo molhada. Estou usando roupa molhada. A Eveline foi lá, abriu a mala dele, as roupas estavam tudo encharcadas. A gente tinha levado muita roupa para o Miguel, né, que ele suja bastante, e o menino é do tamanhozinho do Miguel. A Eveline foi lá, pegou uma mala fechada, levou para ele e falou assim: "Tom, essas roupas todas agora são suas." Aí ele falou: "Posso pegar uma para me usar essa noite?" Aí ele ficou feliz, ele colocou a roupa, e a Eveline falou: "Não, nós estamos dando todas as roupas para você também, tá bom?" E ele ficou super feliz e falou: "Muito obrigado, tia, mas eu posso mesmo levar para minha casa? Eu posso chegar lá para minha mãe e falar que vocês me deram roupa? Porque senão ela vai achar que eu estou roubando." E a Eveline falou: "Não, nós estamos te dando." Misericórdia é você ver e fazer alguma coisa, porque o Espírito Santo não, sabe, ele não nos deixa ficar na inércia, ele não nos deixa ficar só nessa base do sentimento. Quem vive misericórdia, vê com os olhos do outro, entende a mente do outro, entende o sofrimento do outro e intervém. É isso que é misericórdia, é isso aqui que Jesus está nos chamando a praticar. E aí, quando a gente pensa sobre isso, um outro aspecto, nós precisamos entender qual a nossa referência de misericórdia. A nossa referência de misericórdia é Deus, né? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, fala que Deus é Pai de misericórdia, Ele é Pai de misericórdia. Viver misericórdia é olhar para Deus, é querer viver como Pai, e é tão lindo, porque a Bíblia nos chama isso, ser de santos, porque eu sou santo. Nós precisamos ser misericordiosos, porque o nosso Deus, Ele é misericordioso. Ele olha para o necessitado, Ele olha para o órfão, Ele olha para a viúva, Ele nos estimula através das Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo, a cuidar daqueles que estão precisando, porque isso reflete, sabe, que nós estamos em comunhão com Ele. Um povo, uma igreja viva, uma igreja atuante, não é uma igreja só que se reúne, mas é uma igreja que manifesta aquilo que interiormente nós tratamos até aqui, agora se manifesta de maneira prática nos relacionamentos. É isso que é a misericórdia. E o maior exemplo de misericórdia para nós é Jesus. Quando Jesus caminhava entre as pessoas, eu acho lindo isso, porque Jesus, ele se preocupava com todos os detalhes. Já parou para pensar nisso? As pessoas, a fama dele corria por toda a Galileia, onde ele passava,
As pessoas ouviam, sabiam que ele curava, que ele expulsava demônios, que ele fazia o cego enxergar, o coxo andar. E quando as multidões ouviam isso, elas vinham e elas se aglomeravam. E você vai ver várias narrativas isso, assim, nos 4 evangelhos. E quando isso acontece, eu não sei se você já percebeu, mas em momento nenhum, Jesus é impaciente, despede elas de maneira brava. Em momento nenhum, Jesus se desfaz da multidão. Em momento nenhum, Jesus é indiferente à multidão. Você sempre vai ver nessas passagens, que as multidões quando vinham, afluíam para onde ele estava. Sempre vai aparecer em quase todos os evangelhos a seguinte expressão: e Jesus se compadecia delas. Ele se compadecia. E a compaixão é similar a esse sentimento de misericórdia. Eu me compadeço do sofrimento do outro. E aí eu gosto muito de uma passagem que ela me marca muito, e eu sempre trago ela para a minha vida, para a caminhada cristã, que é a passagem da primeira multiplicação de pães e peixes. A gente às vezes fica muito focado nos milagres. O milagre de pães e peixes sendo multiplicado, 5 pães e 2 peixes, não é? Alimentou uma multidão de 5.000, sobrou 12 cestos cheios. A gente sempre foca nesse detalhe, mas a gente precisa entender o contexto do primeiro milagre, da multiplicação de pães e peixes. Jesus, primo de João Batista, recebe a notícia que João foi morto, e o texto diz que João havia, preparado o caminho, chamando o povo ao arrependimento. E diz então que Jesus quis se retirar, entrou num barquinho e quis se retirar com seus discípulos para ter um momento de solitude, um momento de buscar o Pai, um momento de orar. Mas o contexto é tão lindo que quando ele entra no barquinho, a multidão ouve que ele entrou no barquinho, e eles sabiam o outro lado aonde ele ia parar. Enquanto Jesus está indo de barquinho, a multidão corre na beira do lago. Na hora que Jesus chega, diz que ao entardecer, ele chegou do outro lado. E quando Jesus chega do lado de lá, quem que está lá já esperando ele? A multidão. Jesus não desce do barco e diz: olha, eu vim aqui para ter um momento, eu estou despedindo vocês aí, vamos agendar amanhã. Não. Aí diz que Jesus desceu do barquinho e ele olhou para a multidão. E ele percebeu que elas eram como ovelhas sem pastor. Ele então pastoreou elas. Ele para, ele cuida delas, ele atende, ele passa ali momentos atendendo, orando, curando, sabe? E aí começou a entardecer, começou a ficar escurinho assim. E aí os discípulos chegam para ele e falam: mestre, manda esse povo embora. Eu gosto muito do John MacArthur, porque no livro dele, ele vai relatar que quem deu essa palavra foi Filipe. Filipe era do scout de Jesus, tomava conta da logística, e ele chega e fala: mestre, já calculei aqui, se a gente for na padaria ali, não vai dar para comprar bolo para 5.000 pessoas. Então manda embora, porque esse povo vai dar prejuízo para nós. E quando Filipe fala isso, Jesus fala: não, vamos alimentá-los, nós não podemos mandá-los embora assim. O que eles têm entre eles? E aí André, ele é quietinho, ele quase não aparece, mas ele vai, e é ele que vem, e traz ali 5 pães e 2 peixinhos, que é o que tinha no meio da multidão. E então a gente vai ter o milagre, e a gente percebe que Jesus cuidou do espiritual, mas Jesus cuidou também do físico. Jesus cuida de tudo, e Ele ensina a gente, enquanto igreja, enquanto cristãos, a cuidar de tudo. Nós cuidamos do espiritual, nós levamos meninos lá para ouvir de Jesus, mas o menino precisava de uma roupa, porque senão ele ia adoecer. Nós pagamos a inscrição para ele, mas nós precisamos cuidar dele. Sabe? Nós precisamos entender que a nossa referência é o nosso Deus, a nossa referência é Jesus Cristo. E louvado seja Deus, quando nós recebemos um novo coração, é isso que move a gente, atos de misericórdia. E aí você passa a entender que a misericórdia, ela não é um sentimento, não é palavras, mas sentimento mas misericórdia é ação, é atitude. Então quando ele diz bem-aventurados os misericordiosos, ele está dizendo bem-aventurado aqueles que agem, bem-aventurado aqueles que olham para a necessidade dos outros e fazem alguma coisa. Felizes são esses que agem,
Felizes são esses que entenderam que o Pai é misericordioso e eles também agem com misericórdia para com os outros. É de Deus que procede toda misericórdia. Então, quando nós exercemos, nós estamos fazendo em nome dEle. Quando nós intervemos, nós estamos fazendo no nome dEle, porque a misericórdia vem dEle, é na força dEle que nós fazemos, é para a glória dEle que nós praticamos misericórdia, não é para reconhecimento. Eu não contei a história aqui para querer dizer que eu sou melhor, ou a Evelina é melhor. Eu contei o exemplo para dizer que a ação precisa ser feita, mas no final de tudo, a glória de Deus. Se o Kevin foi embora para casa com 4 pecinhas de roupa, louvado seja Deus, a glória é dele, porque foi ele que tocou a gente para ir lá e fazer alguma coisa. Felizes são os misericordiosos, porque eles sabem que isso vem de Deus. Davi, no Salmo 41, do versículo 1 ao versículo 3, ele diz o seguinte: bem-aventurado, olha, eu vou ler, eu queria que você prestasse bastante atenção. Bem-aventurado o que acode o necessitado, o Senhor o livra do dia mau, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e faz feliz na terra. Não entrega a discrição dos seus inimigos, o Senhor o assiste até no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Olha que lindo Davi está dizendo no Salmo. Ele está dizendo que o Senhor, Ele cuida e Ele abençoa aquele que acolhe o necessitado. Então é Deus quem cuida de nós quando nós cuidamos dos outros. É isso que o texto está dizendo. Quando nós cuidamos de quem precisa, Deus cuida de nós. Então, ao invés de ficar pensando tanto em cuidar de você, passa a cuidar dos outros, porque Deus vai cuidar de você. Passa a cuidar de pessoas, porque felizes são aqueles que acolhem pessoas, felizes são aqueles que cuidam dos outros, e Deus cuida de nós. Deus cuida da nossa vida, Deus cuida da nossa família, Deus cuida da nossa casa, Deus cuida de todas as nossas demandas, das nossas necessidades. O profeta Isaías também disse isso no capítulo 58, versículo 10, ele disse: se abrires a tua alma ao faminto e afartares da alma do aflito, então a luz nascerá nas trevas. Olha que lindo, ele está dizendo, quando você vai lá e ajuda alguém, é como se viesse luz sobre as trevas, para aquele que está sofrendo. É uma intervenção de Deus na vida da pessoa, é isso que o profeta estava dizendo. Então o ato de misericórdia é entender que é você sendo um canal na vida do outro, para levar luz diante das trevas que ele está vivendo. Nós estávamos vindo no acampamento, e eu comentei com vocês, quem esteve com a gente foi um pastor chamado Neri. Ele veio lá de Ilha Comprida, litoral sul, e eu conheci ele viajando para Mato Grosso do Sul, e fiz uma amizade com ele, gostei dele, e convidei ele para estar com a gente ministrando. E eu não conhecia a história dele, eu só ouvi ele pregar uma vez, mas tinha gostado da mensagem dele, e no primeiro dia ele abriu contando o testemunho dele. E foi tão forte. A mãe dele, ela se tornou usuária de droga muito cedo. Com 12 anos ela já foi para a rua, e ela morava nas ruas em São Paulo. Com 14 anos ela foi estuprada. E no ato de estupro, o Neri nasceu. E então, com 14 anos, a mãe dele teve ele. E por ser ele o ato de um estupro, ela o tratava com rejeição. Assim que ele nasceu, ela quis atear fogo e acabar com a vida de ambos. E ele estava contando que eles moravam numa barraquinha, debaixo de uma ponte, e ela que conta essa história para ele. E ela então jogou álcool no seu corpo, abraçou ele, e acendeu então o fósforo. E na hora que ela foi acender o fósforo, ele estava na frente dela, assim, ela ia pegar ele para abraçar, na hora que o fogo começasse a incendiar o corpo, quando ela puxou o cobertorzinho que ele estava enrolado, ao invés dele vir, ele rolou para fora da barraca, e ela se incendiou inteira, e ela teve o corpo dela inteiro queimado. E ele foi contando que a partir daquele momento, ela foi internada com problemas também psíquicos, e ele então ficou jogado, até que uma tia dele, e ele contou isso, que eu fiquei muito, impactado pelo testemunho. E na hora que a gente saber quando foi que você conheceu Jesus. E ele disse, lembra aquela minha tia? Aquela minha tia me pegou. E aquela minha tia era da Igreja Batista. Era uma tia que eu nem conhecia. E ela começou a me criar. E ele disse, aos 6 anos, a minha tia, com um ato de misericórdia, ela foi cuidando de mim, me levou para a igreja. Ele falou, aos 7 anos eu entreguei minha vida para Jesus.
Ele falou, com 12 anos apareceu uma mulher lá em casa. E a mulher era novinha. E a mulher começou a morar com a gente. E ele disse, eu não sabia quem era aquela mulher. Até que um dia, ele disse, eu fiz alguma coisa que minha tia não gostou. E a minha tia disse, pede perdão para essa mulher. Ele falou, por quê, tia? Porque ela é tua mãe. Ela era tão nova que parecia ser uma menina perto dele. E ele foi falando, tudo que eu experimentei foi porque minha tia foi misericordiosa comigo. Depois a mãe dele assume ele de novo e ele vai morar na favela. E ele falou que o padrasto colocou ele para fora. E ele morava num paninho, dormia num paninho do lado de um casebre, do lado de fora num barraco na favela em São Paulo. Ele falou, mas minha tia continuou sendo misericordiosa comigo. Enquanto minha mãe, porque ela sempre dizia, eu não sou tua mãe, você não é nada para mim. E a tia continuava cuidando. Misericórdia é uma intervenção de Deus na vida de alguém. E ele estava falando, ele se formou no Mackenzie, ele é pastor recente, faz 10 anos. E ele estava dizendo hoje, ele fechou a mensagem hoje dizendo, eu sou um milagre. Mas eu sou um milagre porque alguém foi misericordioso comigo. E na hora que ele fez esse apelo, você pode estar aqui, você pode ser um milagre da misericórdia de alguém. E ele fez esse apelo, e adivinha, aqueles meninos tudo carentes, deitados no chão, chorando. Na hora que ele terminou, os meninos estavam tudo chorando, porque tem a mesma situação de vida. E se a igreja não tiver um ato de misericórdia, eles não vão experimentar isso. É de nós, não é política que vai fazer isso na vida deles. Política pode dar um uniformezinho para ir para a escola, um caderninho, isso não muda a vida deles. O que muda a vida deles é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que muda a vida deles é, a dignidade do Evangelho. O que muda a vida deles é a ação divina sobre a história deles. Então, nós precisamos compreender que nós somos, chamados por um propósito. E a misericórdia é, então, cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Qual o propósito que eu e você fomos criados? Eu quero te fazer lembrar Efésios capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, preste atenção aqui, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Paulo diz, nós somos criados, somos feitura de Jesus e criados para as práticas das boas obras. Você e eu fomos criados, essa igreja existe há 40 anos com um propósito, de praticar boas obras, de ser uma igreja misericordiosa, de ser uma igreja que olha para aquele que está necessitado, de ser uma igreja que leva mensagem de salvação para aquele que está ferido, machucado, caído. É essa a razão, esse é o motivo de nós estarmos aqui, esse é o nosso propósito. Então viver a misericórdia nos faz cumprir nosso propósito. Todas as criaturas, elas cumprem o propósito pelas quais elas existem. Presta atenção, as estrelas, quando você sai à noite, o que elas fazem à noite? Elas brilham, estrela brilha. Os passarinhos, eu estava lá, e no acampamento é muito gostoso, porque você fica muito em contato com a natureza. Eu estava perto, ali onde o pessoal vende refrigerante, e tem um caixa, e tinha um ninho assim, do lado de cima, sabe? E estava um canto tão lindo, e eu falei, tem um ninho aqui. E aí a Evelina estava do meu lado, ela falou, é um canarinho. Ele está criando ali, ó. E aí toda hora ele tirava a cabecinha para fora e ele cantava, sabe? Ele ia lá, cuidava dos filhotinhos, voltava e cantava. O pássaro, ele canta. Ele foi criado para isso, ele voa. Cada um foi feito com um propósito, e o nosso propósito é viver e praticar as boas obras para glorificar o nome de Deus. Essa é a razão de nós estarmos aqui. O propósito da vida é servir. Eu não sei se você já ouviu um adágio, o Giovanni que costumava dizer, quando ele era pastor na primeira, ele dizia, quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver, porque a vida é servir. Por isso que Jesus disse que melhor é dar do que receber, a vida é servir. Estava conversando no almoço hoje com esse pastor lá, falei, pastor, semana que vem, final de semana que vem, eu vou ter um descanso. Falei, vai ser um final de semana mais tranquilo. Faz quatro final de semana assim, intenso que nós estamos vivendo. Abrimos a igreja de Varginha. Próxima semana, congresso de mulheres.
Agora, acampamento de jovens e adolescentes, semana que vem não tem programação. Mas os homens já preparam aí, em maio nós temos encontro de homens também. Mas por que tudo isso? Por que tanta programação? Porque a razão da igreja é servir. E é tão gostoso. Hoje eu estou cansado aqui sem voz. Mas sabe a sensação assim? Que final de semana gostoso. O que eu vivi ali, sabe? Isso realiza a gente, porque foi para isso que eu fui criado. E tem muita gente frustrada, vivendo infeliz, porque não entendeu que o seu propósito é servir. Fica ensimesmada, fica achando que a vida é só ter, consumir, viajar, passear. E você vai se dando conta de que por mais que você tenha, por mais que você experimente, por mais que você ganhe, conquiste, nada disso te realiza, porque você não foi criado para isso. Isso não é propósito de vida, são experiências humanas, terrenas, mas propósito de vida é o que traz, sabe, a nossa realização. Nós vivemos por meio dele, para ele. Nós cantamos isso no louvor. Ele nos criou para viver para ele, e nós servimos ele servindo pessoas. Nós servimos ele não fazendo evento somente, mas todo evento que nós dissemos aqui que aconteceram cada final de semana foi para servir pessoas. Servir pessoas em Varginha, servir pessoas lá no encontro de casais, cuidando de casais, tentando ajudar casais, ouvindo casais. E é tão gostoso, por exemplo, agora a gente voltou desse encontro de casais. Casais estão frequentando minha célula, casais, sabe, estão dando feedback, indo em outra célula dizendo que quando que vai ser o próximo encontro de casais? Gente que nem era da igreja, está querendo vir para a igreja, porque foi no encontro de casais, nós servimos eles, nós cuidamos deles, e agora nós vamos colher fruto do que é de atos de misericórdia. Foi isso que nós fizemos. Não é o evento que alcançou eles, são atos de misericórdias que a gente tem durante o evento. Atos de misericórdia com as mulheres aqui que receberam uma oração, que foram ministradas pela palavra. Atos de misericórdia que esses adolescentes tiveram durante esses 3 dias. É atos de misericórdia. A igreja, ela existe para isso, para cumprir esse papel. E então, através da prática da misericórdia, nós resplandecemos o caráter de Cristo. Se a razão, o nosso propósito nós somos criados para a prática das boas obras, naturalmente, se a gente cumprir isso, nós vamos então resplandecer o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Aos quais ele predestinou, eu falei sobre isso na liturgia, na abertura, a estes também ele chamou, e aos quais ele chamou, ele também vocacionou, e ele também justificou. E a Bíblia fala no versículo 29, versículo 30, que ele nos predestinou para sermos a imagem e semelhança do seu Filho. Então, o propósito de praticar boas obras não é para se alcançar alguma coisa. Na verdade, é o reflexo de ter Cristo agindo em nós, através de nós. É porque Ele habita dentro de nós. É porque Ele dirige a nossa vida. É porque agora Ele dirige os nossos pensamentos, a nossa conduta e as nossas ações. E aí a gente pode chegar à conclusão que Paulo disse: já não sou eu mais que vive, mas é Cristo que vive em mim. E se Ele vive em mim, o caráter dele se reflete nas minhas ações. Naturalmente a misericórdia vai acontecer assim. A igreja precisa entender, e é isso que nós estamos celebrando aqui, 40 anos de ser igreja. A igreja tem que refletir Cristo, a igreja tem que refletir o caráter de Cristo, e é isso que nós continuamos orando, para ser uma igreja centrada em Jesus, centrada no Evangelho, centrada na pessoa dEle, porque se nós continuarmos a viver assim, nós vamos viver para a glória de Deus. É essa que tem que ser a preocupação. A prática da misericórdia, ela é agradável a Deus. Nós precisamos compreender isso também. Hebreus capítulo 13, versículo 16, o autor da carta aos Hebreus, ele diz o seguinte: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se agrada. Olha o que o autor de Hebreus está chamando a atenção nossa. Não negligencie. O que é negligenciar? Saber que você tem que fazer e não faz. Saber que as pessoas precisam ser servidas, cuidadas, o necessitado que você conhece do teu serviço que está com um problema, o teu vizinho que você sabe de algum problema, esse menino que eu falei, quando você sabe, você não pode negligenciar, porque negligenciar é pecado. Nós somos chamados para agir, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então felizes são aqueles que não negligenciam, mas fazem o que tem que fazer. Quando a gente abre mão da nossa vida para ajudar o necessitado, a gente está agradando a Deus. É isso que o autor de Hebreus diz. O final do texto termina: com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se agrada. Gente que renuncia a questões da sua vida.
para estar servindo outras. Isso é muito forte. E nós somos chamados para praticar isso na nossa vida. Eu queria te convidar a abrir um texto comigo em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, por favor. Eu quero ler com os irmãos do versículo 31 até o versículo 46, para que você entenda. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Agora preste atenção, Jesus faz um elogio: porque tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Versículo 42, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso vocês não foram me ver. Uma palavra forte, né? Jesus está falando para aqueles que são seus. E para os seus, há uma palavra que está linkada a atos de misericórdia. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque os que são de Jesus são misericordiosos. Eles cuidam de pessoas. E Jesus faz esse elogio nesse momento, dizendo: vocês me deram água quando eu tive sede, vocês me deram comida, vocês vestiram. E ele estava falando disso quando a gente faz para outras pessoas. Quando a gente serve aos pequeninos, aqueles necessitados. É um chamado a entender isso. Você agrada ao Senhor quando você faz e você serve outras pessoas. Então misericórdia, sabe, agrada o Senhor, glorifica, honra o nome do nosso Deus. A misericórdia nos faz viver de maneira bíblica. João Batista falou isso no sermão dele também. Ele falou que era para a gente repartir o pão, as vestes, de maneira concreta e ajudar quem precisasse, as pessoas, porque o reino de Deus é assim. No reino de Deus nós ajudamos as pessoas. Atos 2, de 42 a 47, eles tinham tudo comum, e quando alguém tinha necessidade, eles repartiam entre si. Uma igreja misericordiosa. Uma igreja misericordiosa avança, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus continua cuidando dessa igreja. Uma igreja generosa avança. E sabe por que tudo está acontecendo na história da nossa igreja? Porque essa igreja é generosa. Porque essa igreja é misericordiosa. Porque essa igreja é amorosa. Essa igreja é um celeiro de pastores. Ela já enviou muitas pessoas. Essa igreja é um celeiro de missionários. Essa igreja, sabe, é uma igreja mantenedora de um bocado de crianças que às vezes vocês nem conhecem. Sexta-feira, como eu acabei de contar uma das histórias que vocês nem sabem, mas tem vários irmãos procurando durante a semana, falando: pastor, eu quero ajudar com R$30 para dar um lanchinho para eles, quero ajudar com R$50. É uma igreja misericordiosa que às vezes nem conhece o necessitado, mas está querendo. Mas isso é o que agrada ao Senhor. Não é só vir, mas é se preocupar em vir e também quem está vindo. E qual a situação de quem está vindo, e qual a situação de quem está sentado do meu lado, e qual a situação de quem frequenta essa igreja, e qual a situação daqueles que estão nas células, e qual a situação daqueles que ainda não vieram para a igreja, qual a situação, porque nós queremos servi-los, porque essa é a nossa razão de ser igreja. Queremos viver uma espiritualidade que agrade a Deus, é isso que nós queremos. E essa espiritualidade que agrada a Deus é quando a gente olha para o necessitado, intervém. A gente não fica em si mesmado, só nas nossas programações. Não, a gente olha para as pessoas. A gente se preocupa com as pessoas.
A gente se preocupa com os problemas, as dores, as dificuldades que elas têm. E eu quero concluir te lembrando que nós vamos dar contas a Deus sobre a nossa prática de misericórdia. A nossa prática de misericórdia. Esse texto que você leu comigo, ele encerra falando sobre isso. Ele também vai separar os lobos das ovelhas. E ele vai julgar elas. E ele vai apontar para elas que elas não foram misericordiosas. Nós daremos conta diante do nosso Deus. Sabe por quê? Porque quem é cristão entende uma coisa: tudo que você tem, preste atenção nisso daqui, porque isso daqui é fundamental. Se você entender isso na tua vida, você vive uma espiritualidade saudável. Tudo que você tem é de Deus. Tudo. Se tudo é de Deus, nós somos mordomos. Não é nosso. Nós administramos para quem? Para Ele. E nós administramos para Ele servindo a quem Ele nos direciona a servir. Eu já contei isso para vocês, quando eu fui para o seminário, eu estava contando isso para o pastor Neri ontem. Eu fui num momento difícil da minha família, meu pai estava se separando, e da minha mãe, e financeiramente foi um momento muito difícil para nós. E quando eu fui para o seminário, eu não tinha condição de me sustentar. O presbitério me ajudou, eu fui pela primeira igreja, mas o custo de vida é alto. Eu morava numa capital, Fortaleza. Então, para você alugar um apartamento, para você se manter e tudo mais, eu precisava de mantenedores. E o pastor Giovanni foi anunciando na primeira, e Deus foi enviando pessoas para cuidar de mim. E eu me lembro de uma senhora, ela era muito rica, muito rica. E ela só me perguntou: quando é que você precisa? E eu já tinha levantado um montante, mas ainda faltava R$500. E R$500 para aquela época era muita coisa. E ela disse: só me passa a sua conta. Durante os 4 anos, nós vamos sustentar você. E ela falou comigo por telefone. Ela nem me viu. No final dos 4 anos, eu vim trazer para ela uma flor de presente, agradecendo ela, porque ela me sustentou durante os 4 anos. A misericórdia dela me capacitou a poder servir a Deus. E aí quando eu cheguei lá, ela disse: quem que é você mesmo, meu filho? Eu falei: sou aquele que a senhora manda R$500 todo mês. Eu falei: ah, fico feliz, filho. Mas para ela era um ato, como? Normal. Ela nem sabia quem eu era. Ela sabia que eu estava precisando, me ajudou durante os 4 anos, não teve vanglória nenhuma, e se alegrou com a minha formatura. E é tão gostoso, porque os atos de misericórdia, às vezes você pode estar aqui: ah, pastor, mas eu não tenho tanto assim. Não, ato de misericórdia não é só para quem tem mais. Ato de misericórdia é para todo cristão que está cheio do Espírito Santo. A oferta que mais mexia com o meu coração era da tia Idê. Ela trabalhava na casa do seu Mazico. Ela limpava a casa do seu Mazico. E a tia Idê me mandava todo mês R$25. O peso do valor podia ser diferente, mas todo mês o R$25 dela vinha com uma cartinha, uma oração que ela fazia para mim durante aquele mês. E vinha ali 2 notinhas de 10 e uma de 5, embrulhada no meio daquela cartinha. Ela faleceu. Eu não tive a oportunidade de presencialmente depois estar agradecendo ela, mas a misericórdia dela com a minha vida, uma mulher tão simples, me edificou tanto. Porque misericórdia não pratica só quem é rico. Misericórdia pratica quem é cristão. Quem tem muito, quem tem pouco, vai ser misericordioso, porque quer viver de maneira que agrada a Deus. Vai cuidar de pessoas. Não é sobre a quantidade, mas é sobre administrar o que temos para servir a Deus. E para a gente concluir, o texto termina falando: bem-aventurados misericordiosos, porque receberão
É a misericórdia que vai vir do próprio Deus para nós, que vai nos sustentar. A misericórdia sobre a qual ele está falando aqui não é uma misericórdia também de virtude humana, tá? A misericórdia que ele está falando aqui é uma dádiva do próprio Deus para com a gente. Então, é Deus quem vai cuidar de nós. Sejam misericordiosos com os outros, se a gente pudesse parafrasear. E Deus será misericordioso com vocês. Deus é quem é o sujeito da segunda frase. A misericórdia que nós vamos receber vem de Deus. E nada melhor do que provar da misericórdia que vem do próprio Deus para nós. Felizes são esses, porque vão experimentar da misericórdia que vem do próprio Deus sobre a vida deles. É esse chamado que Jesus estava falando aqui para nós enquanto cristãos. Eu quero chamar o louvor à frente. Nós queremos ser uma igreja misericordiosa. É por isso que nós temos feito tudo o que nós estamos fazendo. É por isso que a gente, quando sabe de qualquer sofrimento, de qualquer dor, de qualquer necessidade, a gente coloca aqui. A gente expõe, a gente pede, porque uma igreja saudável é uma igreja misericordiosa. Ela se parece com Deus, porque o nosso Deus é Pai de misericórdia. Ela vive para o seu propósito. Ela então reflete o caráter de Cristo. E ela então agrada ao Senhor, porque ela vive de maneira, bíblica. Ela vive a ética do reino. E nós queremos e ansiamos por viver mais 40 anos, sendo uma igreja misericordiosa. Porque nós vamos continuar contando com a graça e com a misericórdia de Deus. Ontem nós estávamos lá no salão nosso, onde nós vamos, se Deus quiser, em breve, para a gente, fazer uma próxima etapa no salão. E quem sabe já em maio, se Deus abençoar e a gente conseguir levantar os recursos necessários, o nosso almoço da família vai ser lá, Então já se prepare, Já estamos programando. Domingo que vem a gente já começa a avisar, dia 28 de maio, Vamos ter um porco à paraguaia lá, vai ser um dia delicioso. E aí tinha irmãos lá andando comigo no meio do salão. E eles já sonhando o nosso sonho, falando, mas aqui vai ser desse jeito, aqui vai ser acolá. E uns falando, eu vou tentar arrumar isso, eu vou tentar arrumar aquilo outro. Porque eles olham, não é a estrutura que nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma estrutura para servir pessoas. Para caber mais adolescentes. Para caber mais famílias. Para a gente cuidar das pessoas. Porque nós queremos ser uma igreja misericordiosa. Uma igreja, quando a gente ampliou o salão, eu lembro que alguém falou assim, mas vocês não exageraram aqui não, pastor? Eu falei, não exageramos não, porque tem muita gente que vai entrar nesse lugar. O problema é quando a gente acha e a gente limita a nossa mente. Olha, a igreja está cheia, para que 2 cultos? Porque tem muitos perdidos lá fora, e nós vamos levar a misericórdia de Deus para eles. No tempo do Senhor, o Senhor vai se revelar para eles. Mas a nós, enquanto igreja, cabe nós agirmos com misericórdia e fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Enquanto isso, falei do salão, nós vamos contando com a misericórdia dEle mesmo. É Ele que vai dando para nós no tempo dEle, o que Ele acha, na hora que Ele quer, e Ele vai dando para a gente administrar, para servir para Ele, para, usar por meio dEle para Ele. Que a gente possa avançar, que a gente possa experimentar essa misericórdia de Deus na nossa vida, nos nossos relacionamentos. E eu queria te convidar, em nome de Jesus, a fechar seus olhos. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Seu coração tem sido misericordioso? Você sente a dor do outro? Você tem aberto seu coração, a sua mão e também seu bolso? Você se importa com as almas das pessoas? Você se importa com a dor delas? Você tem usado o que Deus te deu para abençoar pessoas? O mundo, o lugar que você vive, tem sido melhor porque você está lá? Eu não sei você, mas eu quero responder sim a essas perguntas. Que Deus me use para poder ajudar pessoas, servir pessoas, cuidar pessoas e fazer a diferença onde eu estou, em nome de Jesus. Deus, nessa noite nós celebramos, porque o Senhor nos colocou aqui para fazer a diferença, Pai, na cidade de Machado. Obrigado, Deus,
porque o Senhor, na sua infinita graça, sabedoria, misericórdia, veio com o teu Espírito Santo e soprou, Deus, lá no coração do pastor Isaías, mais de 40 anos atrás. E Deus, como é bom poder entender que nós estamos aqui 40 anos depois, porque nós estamos aqui para cumprir um plano, um propósito do Senhor, ó Pai. E obrigado porque a tua igreja avançou, e a nossa oração é que ela continue avançando em nome de Jesus, Pai. Mas para a igreja avançar, nós, membros, homens, mulheres, jovens, adolescentes da melhor idade, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, Deus. Nós precisamos, Pai, viver como o Senhor. Nós precisamos aprender com o Senhor a praticar misericórdia. Nós precisamos, Deus, viver para o propósito para o qual o Senhor nos criou, a prática das boas obras. Nós queremos refletir o caráter de Cristo, que Ele reina em nós, e que assim, ó Pai, as nossas ações sejam um reflexo do reinado do Teu Filho dentro de nós. Nós oramos, clamando, nos dá um coração generoso, Pai. Nos ensina a ser uma igreja, Deus, que olha para o necessitado e intervém. E cremos, ó Pai, que de maneira tão graciosa nós vamos experimentar as misericórdias que vão vir do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Já te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, está fazendo e vai fazer, Pai. Nós não temos palavras para te agradecer. Nós só queremos declarar que nós te amamos. Nós só queremos declarar que o Senhor é o amado das nossas almas. Obrigado pela tua obra na nossa vida. Continua nos usando, é isso que nós pedimos. Continua, Deus, nos enchendo com o teu Espírito Santo. E continua nos conscientizando para viver na contracultura desse mundo, Pai. Nós queremos fazer, ó Pai, aquilo que teu Filho nos ensina a fazer. Esse é o nosso anseio, a nossa expectativa em Cristo Jesus. Amém, Deus. Amém. Vamos colocar de pé e mais uma vez adorar e celebrar ao nosso Deus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de toda a justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar, no bem de belo sangue. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos
restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O mais que a neve, o mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve seria. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo neve seria. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós celebramos aqui nesse louvor, não sei se você tentou, a obra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hebreus resume isso no capítulo 10. Pelo único vivo caminho, nós temos agora livre acesso diante do nosso trono, do nosso Deus. Então, o sangue de Jesus nos purifica, nos lava de todo pecado. Agora a gente pode buscar Deus. Então, isso nós celebramos na Páscoa, não é? A obra do Senhor se cumpriu sobre a nossa vida. Nós estamos também celebrando aniversário. Não tem aniversário sem cantar parabéns, não é verdade? Então vamos cantar o parabéns juntos, né? Agradecendo a Deus pela vida da nossa igreja. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E viva a segunda IPI! Amém. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai. Nós celebramos a Tua redenção na nossa vida. Celebramos esse dia, Deus. A vitória do Teu Filho, Deus. Obrigado, ó Pai, porque agora, Deus, nós somos mais do que vencedores, porque estamos nele, ó Pai. Obrigado, Deus, pela nossa salvação. Obrigado, Deus, porque Teu Espírito Santo habita em nós. Obrigado por essa obra linda, Deus, que o Senhor começou em cada um de nós, e o Senhor vai completá-la até o dia da volta do Teu Filho. Nós Te bendizemos nessa noite, e ao mesmo tempo, Deus, bendizemos ao Senhor por essa igreja, por 40 anos. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado porque ela tem sido uma igreja plantadora de igrejas, ó Pai. Obrigado porque ela tem sido uma igreja celeiro de pastores e missionários, e nós oramos que nos próximos anos nós possamos enviar ainda mais pessoas, ó Pai, possamos plantar mais igrejas, ó Pai. Queremos ser uma igreja que cumpre o propósito para o qual o Senhor nos colocou aqui, ó Pai. Por isso, Deus, nós clamamos, nós temos avançado várias etapas, ó Pai. Daqui 2 semanas, Deus, nós temos o nosso projeto para construir o nosso novo templo, Deus, e nós precisamos das misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Continua alargando as nossas tendas, expandindo as nossas fronteiras, e que nós continuemos sendo uma igreja usada para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, ó Pai. E quando eu estou falando nós, segundo IPI, eu estou falando de cada irmão e irmã que está aqui comigo nessa noite, ó Pai.
Eu não estou falando desse prédio, eu estou falando de pessoas, Pai. Que cada um deles sejam cheios do Teu Espírito Santo. Que cada um deles amadureçam na Tua presença. Que cada um deles, Deus, cresçam, se desenvolvam, sirvam ao Senhor, Deus. Abram suas casas, se tornem líderes de células. Que cada um deles desenvolvam um dom que o Senhor, Deus, deu a cada um deles. Que cada um deles, ó Pai, possam servir, Deus, e se sentirem abençoados, vivendo para o propósito para o qual o Senhor criou cada um de nós, ó Pai. Assim nós oramos, ó Deus, que a nossa casa, Deus, possa, Deus, como Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ó Pai. Queremos poder vir com a nossa família para essa igreja, nos reunirmos com pessoas, irmãos tão amados, e aqui, Deus, entregarmos os nossos dias para o Senhor, ó Pai. Nossa existência juntos, ó Pai, cumprindo essa missão tão linda, que é de anunciar a Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Assim, Deus, eu oro, está começando uma semana, Deus, renova o ânimo, o vigor, a disposição, ó Pai, protege os teus filhos, tuas filhas, os compromissos, Deus, os afazeres, profissionais, domésticas, familiares, estudantis, vem conosco, Deus, nos guarda, nos protege, nos livra do mal, nos livra de cair em tentação. Espírito Santo continua falando conosco durante essa semana, nas nossas devocionais, visita as nossas células, toca no coração das pessoas, Deus, abençoe quem vem nos visitar nessa noite, que saia daqui, Deus, com a paz do Senhor, com a Tua graça, com a Tua bondade, ó Pai. Deus, nós te agradecemos, Deus, também pelo culto infantil que está acontecendo lá embaixo agora, Pai, e as crianças estavam lá todas alegres, ó Pai, celebrando o verdadeiro sentido do Natal. Deus, abençoe os nossos pequeninos, Deus, em nome de Jesus, que a bênção de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a bênção de Cristo Jesus, o nosso Redentor, e que as intercessões e orações do Espírito Santo sejam hoje para todos sempre, sobre cada filho de Deus aqui presentes, espalhados pela face da terra, que assim seja, amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Que você tenha uma ótima semana. Você que tem crianças, seus filhos já vão ganhar o bolo lá embaixo, tá bom? Já tem o bolinho para eles lá, mas você passa ali e retira o seu bolo. Deus te abençoe, não é? Vá com Deus.